Carla, é muito bom ter você aqui novamente no nosso novo ano que está começando. Eu que agradeço, né, estar novamente iniciando esse novo ano, né, 2016, aqui no programa Curitiba e Você. É fantástico, adoro estar aqui todas as quarta-feiras, levando, né, conhecimento, direcionando o pessoal que está nos assistindo. É a palavra do coach. O coach serve para organizar, para ajudar a pessoa a organizar esses pensamentos. Que às vezes sozinho a gente tem vontade, mas não consegue fazer, né, Carla? Exatamente, Elis. O coach, ele apoia, né, a pessoa, né, o cliente, incentiva, motiva para que ele possa chegar nos seus objetivos, né, mostrando um caminho, conduzindo essa pessoa para que ela chegue. Então, muitas vezes, sozinha, a pessoa ela não consegue realmente fazer as coisas, né? Então, ela precisa de alguém ali do lado dizendo, né, olha, que tal se você olhar para esse lado? Porque o coach, ele não é um consultor, não é uma pessoa que vai estar dizendo para você o que você deve fazer, mas ele vai estar direcionando mediante daquilo que você quer para sua vida. Traça metas e vamos embora. Traça metas e vamos embora. Então tá no ar a partir de agora o quadro Coach e Você aqui no programa Curitiba e Você. Carla, vamos falar sobre o ano começou, né? Ok. E as pessoas fazem rituais, tem aquelas superstições, eu vou comer uvas, vou guardar a sementinha da romã na minha carteira para me dar sorte, vou pular as ondinhas do mar. Beleza, é tudo muito bonito isso, né? E na prática, fiz um desejo, fiz um pedido comendo minha uva, esse pedido pode se tornar realidade só com a superstição? Então, assim, Elis, trazer essa superstição, né, fazer esse ritual, porque o que acontece? Você passa a acreditar. Então, se você acredita que agindo dessa forma, você vai conseguir ter um ano maravilhoso, fantástico, realizar, já é um passo, já é um ponto positivo, porque assim, é importante você acreditar que o ano ele vai ser um ano maravilhoso, que é um ano que será um ano que vai ser cheio de realizações. Mas realmente, Elis, somente acreditar e fazer esses rituais não vai resolver, né? Porque assim, acreditar não é o suficiente, né? É importante, além de acreditar em você e acreditar no teu sonho, existe um segredo em que que vai fazer a diferença e transformar isso que você quer, esse sonho, né, esse desejo, em realidade. Pode contar o segredo? Então, só para você, é um segredo igual criança. Pode contar esse segredo pra gente? Então, só para o pessoal ficar mais assim, né, pensando o que é esse segredo. Porque o que acontece? A pessoa que ela entra já com essa vontade, esse pensamento de que o ano vai ser o melhor ano, então é uma pessoa que ela já sabe o que quer, então ela tem esse foco, talvez ela até já se planejou, porque se ela quer um resultado, eu acredito que ela já deve ter feito um planejamento. E aí são assim 5 passos para você obter resultados, que é o foco, planejamento, acreditar, e muitas vezes as pessoas param no acreditar só. E o 4º e o 5º passo não fazem, principalmente o que vai fazer a diferença, que é o segredo, é o 4º passo. É o 4º passo. Aí está o segredo, então. Então, assim, o segredo, Elis, assim, imagine, você está numa loja de uma joalheria. Adoro. Né? Então, imagine você olhando um anel valiosíssimo de pedras preciosas. Você está olhando ali e você fala, eu quero esse anel. Mas naquele momento você não compra o anel. E eu estou junto com você e vejo esse teu desejo. E aí eu compro o anel para você sem falar para você. Ai, que amiga legal você, Carla. Vamos na joalheria depois do programa? Aí eu compro o anel e eu chego para você. Elis, lembra aquele anel que você viu, né, valioso, de pedras preciosas? Você fala, lembro. Falei, então, Elis, eu comprei para você. Você me permite te presentear? Agora, por favor. Por quê? Primeiro, assim, algumas pessoas, elas resistem, né? Você está dando um presente para ela e ela não se sente merecedora. Ah, não, acho que eu não mereço. Não, Carla, é muito caro, Carla. Não precisa. Mas é o teu desejo, né? Não precisa, mas eu quero. Não precisa, mas eu quero. Então você acaba resistindo, né? E tem a segunda pessoa, como você, que está aberta para receber. Não, eu quero. Só que aí eu digo para você assim, Elis, para que você tenha esse presente, eu quero que você venha até a mim.
Vamos imaginar que eu esteja em uma outra cidade ou um outro lugar que você tenha que ir Eu até. tenho dificuldades para chegar. Exatamente. E aí é um momento onde você vai tomar uma decisão, você quer, mas é um momento de você tomar a decisão de você ir até a mim e ter o seu presente valioso, Sim. né? Ou simplesmente ficar ali parada. Ah, não, puxa, acho que não vai dar. A gente às vezes arruma desculpas para não correr atrás do nosso objetivo, não é verdade, exatamente. Carla? Às vezes até por medo do novo, por medo do que vai enfrentar. Então existe uma série de fatores que pode, né, que pode estar influenciando essa pessoa. Mas assim, aí você vem até mim. Né? Você vem e você... pego minha bicicleta e vou correndo até você. E você tem... Então o que é esse movimento de você sair de onde você está até onde eu estou, para você ter o seu presente, aquilo que você quer? É o querer, o fazer acontecer. É o fazer acontecer, exatamente. Porque se você ficar aí parada, esperando, a Carla, ela vai me dar um anel, mas ela vai trazer para mim um dia. Entende? Mas e se a minha condição é essa, eu não vou ir até você, entende? Então, assim, se você sabe que para você tem um anel, né? Você tem esse anel valioso, né? Com essas pedras preciosas. Você já tem, porque eu já te dei. Só que para você ter isso, você precisa ir até a mim. Então, se você não vai até mim, você não tem. Então, isso acontece muitas vezes as pessoas. Elas já têm, né? Quando a gente projeta isso, que eu quero, desejo, né? Eu quero algo para minha vida, é como se você já tivesse isso, mas para que isso aconteça, Elis, é necessário fazer acontecer. Porque não vai adiantar você fazer um plano, né? Um planejamento, fazer seu plano de ação, se você não vai fazer nada para que isso aconteça. Então, enquanto você estiver ali parada, sentada, esperando, nada vai acontecer. Então, não vai resolver. Com certeza. Né? E assim, a vida, ela é dessa forma. Né? A gente precisa entender que só depende de nós. Então, aquele caderninho lindo que a gente fez lá no Ano Novo, escreveu todas aquelas metas, como você falou no final do ano já, para a gente pegar nosso caderninho, escrever as metas, de nada vai adiantar, gente. Você escrever aquilo é tudo muito bonito, se não colocar em prática. Exatamente. A prática, a ação, ela é fundamental, porque não adianta você ter foco, você planejar, acreditar em você e no seu sonho, no seu projeto. E travar de medo na hora de partir. Exatamente. De dar aquele start, né? Exatamente. É importante você se preparar, né? Porque muitas vezes a pessoa ela percebe assim, nossa, eu quero, mas eu não consigo. Mas na hora do planejamento, acho que isso já é um preparo, não é, Sim, Carla? porque se ela faz um planejamento que ela se volta para ela, né, no autoconhecimento, que planejar, eles são 4 passos, né? É o autoconhecimento. Importantíssimo, essencial. É fundamental, né? Se não tiver o autoconhecimento, você não sabe quais são os seus talentos, seus comportamentos, as suas qualidades, enfim, os seus medos, né? Aquilo que está te impedindo de avançar. Então, assim, quando você faz o planejamento voltado para o autoconhecimento, você consegue identificar aquilo que está te impedindo de você ir até o objetivo. Então, no momento que eu te falei, por exemplo, do anel, para você vir até mim, se você de repente ficasse com medo, né? Fala, não, mas eu quero, mas eu não consigo. Então, o que estaria impedindo de você ir? Então, o medo. Né? O medo cega os nossos sonhos, não cega? Cega. Então, eu sempre digo assim, se você está com medo, vai com medo mesmo. Né? Mas aquele frio na barriga, aquelas borboletas no estômago, é aquilo que te dá uma injeção de ânimo, a tua motivação, não é, Carla? Exatamente. E outra, imagine se não tivesse o medo. Você iria? Sem graça, né? Com emoção ou sem emoção? Então, assim, algumas pessoas, elas se prendem a isso, né? Eu tô com medo, tô insegura, não consigo. Porque aí tudo tem uma questão de crenças, né? De crenças limitantes que pode estar te limitando também. Esse tema vai ser muito bom quando a gente chegar lá em crenças limitantes, com certeza. Né, Carla? Porque a crença, quando você, às vezes é uma crença inconsciente, às vezes você nem se dá conta de que você tem essa crença e isso pode estar impedindo de você vencer, de conquistar. Então o medo faz parte dessa tomada de decisão, porque daí as pessoas ficam ali travadas, ela tem um objetivo, ela sabe que pode dar certo e ela acaba não fazendo, é isso? Na verdade, assim, o medo, ele pode estar impedindo de você avançar. É um dos fatores, né, que impede da pessoa
e partir para ação, né? Porque existem vários fatores, Elis, fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são a questão de medo, insegurança, são fatores, questões assim, aqui, das crenças limitantes, a sua resistência, né? Por que você está resistindo? E os externos, Elis, por questões assim do cenário, né? A economia está travada, não vai, tem gente que vai lá e fala para você, não vai dar certo. Não faz porque não vai dar certo o que você está querendo. Exato, daí a pessoa ela absorve isso, né? Talvez ela estava com tanta vontade de ir, né? E aí não vai, porque assim, aquela vontade que ela estava, quando ela ouve isso, de que não vai dar certo, vai reduzindo. Eu acho que o fulano lá tem razão, não vai dar certo mesmo. Então imagine uma pessoa que quer abrir um negócio, né? Uma empresa hoje. Com certeza. Aí alguém chega para ela, existe dois tipos de pessoas, aquela que vai incentivar e vai dizer vai ser super legal, você vai ter público, você é inteligente, você consegue. Exato. E a outra pessoa que vai dizer, você é louca. Com a crise que a gente está passando, você está maluco fazer um negócio. Exatamente. E aí, se você não estiver autoconfiante, Elis, né, naquilo que você verdadeiramente quer, o que acontece? Você vai absorver isso e você vai ficar assim, será? Eu acho que eu não vou. Daí você fica em cima do muro. Exatamente. E assim, aquela motivação, aquela vontade de abrir, de fazer acontecer, ela vai reduzindo, Elis. Sabe, o nível, né, de que poderia estar alto para você realmente fazer isso acontecer, colocar em prática, vai reduzindo, porque você só vai saber fazendo, não tem outro jeito. Tem uma coisa antes que o nosso tempo exploda e os meninos me matem depois, uma coisa bem interessante que eu estava dando uma olhada, perfeccionismo. Eu sou perfeccionista, sabia, Carla? Sério? Sério. Vamos resolver isso. Acho que você vai ter que me dar um chá, uma lição. Ela tem dificuldade para fazer as coisas, não tem? Eu tenho muita dificuldade, sabia? Sim. O que acontece, Elis? O perfeccionista, para ele nunca está perfeito. Ele olha para aquilo, né? Imagine que você vai fazer um projeto, você precisa apresentar esse projeto. Sim. Aí você olha para o teu projeto e fala assim, poxa, está faltando alguma coisa. Aí tá, tudo bem. Aí no outro dia você vai de novo e mexe no e vai mexendo e vai olhando e aquilo não tá bom, porque para o perfeccionista nunca vai estar bom, né? Aí o que acontece? Você fica procrastinando, vai adiando, vai fazendo as coisas assim, ao invés de você colocar isso em ação, né, em prática, você vai pensando, criando, e aí muitas vezes até você se pergunta assim, por que fulano consegue e eu não consigo? A gente coloca barreiras em cima das coisas porque a gente quer tão perfeito, Exato. tão redondo, que as coisas acabam não fluindo. Mas, né? Elis, eu sempre digo assim para os meus clientes, amigos, né, e inclusive para você, Oba. que o feito, ele é melhor que o perfeito. Entende? Por quê? Eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Sim, muito obrigada, Carla. Melhor que o perfeito. Dá um tapa na cara agora. Porque o que acontece, Elis? Como que você vai saber se vai dar certo? Só fazendo. Né? Se você ficar só pensando, criando, ajustando, arrumando, você nunca vai saber se isso realmente vai dar certo, né? Vai funcionar. Então, quando você coloca em prática esse projeto ou esse sonho que você quer, o que acontece? Você vai ter a oportunidade, caso não esteja legal do jeito que você quer, você terá a oportunidade de melhorar. Né? Então, você tem uma chance de fazer de forma melhor. Então, assim, a única forma, Elis, é fazendo. Não tem outro jeito. Então, por isso que muitas vezes o perfeccionista tem uma certa dificuldade e até mesmo assim, no processo de coaching, a maioria das pessoas, elas vêm buscar o coach justamente porque elas têm foco, fazem planejamento, acreditam, mas elas não conseguem ter ação, fazer acontecer porque elas são perfeccionistas demais. Eu acho que a gente vai trocar o anel por uma sessão de coaching. Pode ser? Pode ser. Para finalizar, o que é fundamental para a pessoa fazer acontecer, agir? Agir. Então, assim, Elis, é importante você sair da zona de conforto. Primeira coisa, é sair dessa zona de conforto, porque a pessoa, ela tá ali, né? Eu tô fazendo, tô tranquilo, tá bom, assim. Exatamente. Então, quando você sai dessa zona de conforto, você começa a fazer as coisas acontecerem. Então, é criar um novo hábito. Por quê? Porque você está habituada a ficar procrastinando.
né? A pessoa que não tem a ação, né? Não faz as coisas acontecerem, ela fica procrastinando. Eu deixo para amanhã, deixa chegar amanhã, acontece alguma coisa. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço, ou amanhã eu faço, e assim vai indo e vai prorrogando e não faz. Ou, por exemplo, uma pessoa que em dezembro falou, eu quero eliminar tantos quilos, né? Tipo 20 quilos no ano, né? Um exagero, mas tudo bem. 20 quilos no ano. Se você dividir isso em 12 meses, vai dar 1 quilo e um pouco mais de 1,5 kg por mês. E aí ela decide no final do ano que por mês ela eliminaria 2 quilos para ter um resultado extraordinário. Só que nós já estamos no dia 20, né? Já estamos quase no final do mês. Aí o que acontece? Ela não fez nada, porque no dia 1º, de repente, né? Sei lá, hoje é dia 1º, beleza. Aí no dia 2 alguém convidou ela, sei lá, para fazer alguma coisa. E assim vai indo. E chegou agora, quase no final do mês, ela se desespera. Eu não emagreci, porque quem perde ganha de novo, né? Eu não emagreci os 2 quilos que eu precisava. Exatamente, eu não eliminei esses 2 quilos. Aí o que acontece? Ela vai ter como ela ser uma pessoa que não consegue, sabe? Ela pode pensar assim, poxa, mas eu nunca consigo realizar, né, aquilo que eu me proponho a fazer. Acaba se frustrando. Exatamente. Então, quando você começa a ter a consciência de que só depende de você para que as coisas aconteçam, Elis, e sair da zona de conforto, fazendo isso acontecer, repetindo um novo hábito, como que você vai criar um novo hábito? Por repetição. Você repetindo, você estando consciente de que você deve fazer essa nova tarefa, esse novo desafio, você todos os dias tendo essa consciência, certamente você vai sair dessa zona de conforto, porque só depende de você. Se você não fizer, quem vai fazer por você? Ninguém mais. Né? Então, se você quer obter resultados extraordinários neste ano de 2016, o que você tem que fazer? Quais são os comportamentos, as atitudes que você deverá ter de agora em diante, né? O que vai te levar a esse resultado? Porque às vezes pode ser que 2015 tenha sido bom, mas talvez esse ano você queira algo mais. Então, quais são os pensamentos, os comportamentos, ações que você deverá ter esse ano para que você realmente chegue em dezembro, né, desse ano com os resultados atingidos, né, conquistados. Então, pensar realmente de que, como que eu quero estar em dezembro? Como até comentei no programa, no último programa em dezembro, como que você quer estar em dezembro desse ano? Mas para que você esteja como você quer, quais são as ações, os comportamentos que você deve fazer para chegar nesse objetivo? Perfeito, Carla. Então, um recado final para o pessoal de casa, depende de nós. Sim. Fazer acontecer depende de mim, depende de você aí de casa. Sorte, sucesso, sabedoria em 2016, né, Carla? Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e já volta.